3 estratégias para comer pão sem engordar. Será que isso é possível? Vamos conversar, olha só. Bendito do pão, bendito do pão. Gente do céu, como eu recebo gente no consultório usando o pão como um vilão, tirando ele da alimentação. Então, assim, eu tenho que dizer que você simplesmente está comendo pão do jeito errado. E aí eu tô aqui para salvar a sua vida e a partir de agora você poder comer o pão do jeito certo, sem que ele se acumule em forma de gordura. Você já ouviu a expressão? Talvez você mesmo já tenha usado, né? Eu como pão, vai tudo para a barriga. E assim, até esse ponto, tá certo. Porque você está comendo pão do jeito errado. E aí eu preciso agora vir aqui te contar as 3 estratégias para isso não acontecer. Vamos lá? E a estratégia número 1 é você dar atenção ao efeito térmico dos alimentos. Mas que diacho será que é isso? Pois é, olha só. A gente está acostumado a olhar para as calorias, certo? Calorias, né? Aí você vai lá, você vai olhar um pãozinho lá, pão branco, normalzinho, 60 calorias. Beleza. Mas me falaram que o integral ele é mais saudável, não é? Aí você vai lá e olha pro integral, ele tem 100 calorias. Aí você pensa, vou pegar o pão branco, ele tem menos calorias. Só que tem um ponto importante que que ninguém te conta, sabe? E qual é esse segredo? É olhar para o efeito térmico dos alimentos. Se você for pegar um pão branco, tá? Um pãozinho branco, clássico, pão de leite, pão de sanduíche de leite lá no mercado, tá? O que vai acontecer? Você vai colocar na boca, esse alimento ele quase se desmancha, certo? Então, assim, fácil, você vai comer ali 2, 3 fatias daquele pão tranquilamente, certo? Já o pãozinho, que vai ter lá sementinha de girassol, semente de abóbora, sabe aquele pão mais denso, mais pesado? Ele vai fazer o quê? Vai fazer você mastigar. Esse é o primeiro ponto, e a gente nem chegou ainda no efeito térmico. Calma que a gente vai chegar lá. Então, assim, só o fato dele ser integral, você vai mastigar mais e a tendência é que você coma menos quantidade, por mais que ele tenha mais calorias, tá? Tudo bem, não se apegue às calorias. Mas o que acontece é que aquele pão que tem 60 calorias lá, para o seu corpo conseguir digerir isso, ele vai gastar 30 calorias, tá? Tô colocando um número aqui pra gente conseguir fazer uma continha, tá? Então, assim, ele vai gastar em torno de 30 calorias para conseguir digerir. Já o pão integral, que por mais que ele tenha 100 calorias, que ele seja mais calórico, ele vai gastar 80 calorias. Isso é o efeito térmico do alimento, tá? Então, assim, é isso aí. Pão branco vai ter um efeito térmico menor do que o pão integral. Quanto mais semente, quanto mais coisinha ele tiver ali dentro, maior é o efeito térmico daquele alimento. Então, se a gente fizer uma conta, vem comigo, vamos fazer essa conta? Vamos fazer. Olha só, vamos fazer uma conta. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que a gente vai comer aí vamos colocar 2 fatias. Então, vamos pensar, olha só. Vamos consumir 2 fatias. 2 fatias vezes 60 calorias, tá? Isso dá 120 calorias, certo? Tô falando do pão branco aqui, 120 calorias. Pensando que ele tem um efeito térmico de 30 calorias, eu vou gastar em cada fatia 30 calorias, 2 fatias, 60 calorias. Então, eu vou ter um saldo de 60 calorias, certo? Perfeito, né? Agora, vamos pensar no pão integral. Ele é mais calórico, né? Beleza. Então, assim, cada fatia tem 100 calorias, vezes 2, temos 200 calorias. Menos 2 fatias, eu falei 80 calorias, né? 80 vezes 2, 160 calorias. O que me dá
um saldo de 40 calorias. Então, assim, beleza. Tem o pão integral ali que deu 60, o pão normal que deu 60 e o pão integral que deu 40. Aí você, mas é pouca diferença. Mas é pouca diferença, mas no somatório do dia, que a gente vai comendo várias e várias coisas, faz total diferença. E a grande diferença, na verdade, aqui, está justamente no fator que você pegar um pão branco, que se desmancha na boca, que você não precisa mastigar, você já está gastando menos calorias ali. Então, assim, primeira estratégia é consumo bendito do pão integral. E aí eu tô aqui te explicando, te dando todo esse rodeio, porque por várias vezes, lá no passado, eu fiquei naquela coisa, por que a gente comeu o bendito do pão integral se ele é mais calórico? Ele é mais calórico, mas ele vai te dar mais saciedade e ele vai gastar mais caloria para processar tudo aí dentro do seu metabolismo, certo? Então, assim, fato número 1, use o pão integral. E vamos para a estratégia número 2. Estratégia número 2. Você precisa saber combinar o pão com os alimentos certos. Será que eu combino o pão com mel? Pão com chimia? O que a gente faz, né? Com geleia? Você está combinando. Quando você pega um pão com geleia, você está fazendo o quê? Você está pegando um pão, que ele é um carboidrato, e você está colocando outro carboidrato em cima. Então, será que isso vai te dar saciedade? Não, você vai comer muito mais. Você vai comer vários pãezinhos ali até você se sentir saciada. Então, você precisa combinar com o quê? Fontes de proteína. Primeiro ponto. Você vai comer o pão, tá? Se for integral, melhor ainda. Mas se for um branco, também. Né? Principalmente se for um pão francês, você vai combinar, comer ele do jeito certo. Então, no momento que você consegue colocar uma proteína, o que é proteína, tá? A gente tem ovo, todas as fontes de carne, vou colocar sei lá, uma carninha picada, uma carne vermelha, um frango, um ovo mexido, né? Tudo isso é proteína. Então, quando você come ali uma proteína junto com aquele pão, você não absorve tanto carboidrato. Né? Então, lembra que eu falei lá no início do nosso vídeo? Que come pão, parece que vai tudo para a barriga. Pois é esse o ponto. É como você está combinando esse alimento. Então, assim, primeiro ponto, combina com proteína. Segundo ponto, com vegetais, com fibras. Então, vamos colocar cenoura, beterraba, alface, o que você tiver em casa, mas coloque nutriente aí dentro, tá? E isso perfeitamente cabe numa janta, tá? Então não fica... Tem gente que fala, porque depois das 18 eu não posso comer carboidrato. Depende pra quem, tá? Então, assim, não é uma regra. Não é uma regra, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Quem sabe, se você comentar aqui nesse vídeo, no próximo eu trago a temática de carboidrato após as 18 horas. Pode ou não pode? Aí eu venho falar sobre isso. Perfeito. Então, fica aí. Segunda estratégia, reforçando, então, é você combinar o seu pão com proteína e com fibras, tá? Então, ou seja, com carne, né? Com carne ali, um queijinho e uma boa salada acompanhando aí, certo? E agora, vamos para a estratégia 3? Eu deixei ela para o final por um bom motivo, tá? Porque é uma sacada, assim, simplesmente maravilhosa. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar. Eu acho que vai ser inédito. Então, olha só. Eu sei, provavelmente você em algum momento já ouviu falar de índice glicêmico, mas se você não ouviu, tá tudo bem. Vou te apresentar o índice glicêmico agora. Todo carboidrato ele possui, né, o índice glicêmico, que é basicamente a capacidade de liberar açúcar, glicose lá no teu sangue, tá? Beleza. Quanto maior o índice glicêmico, maior é a capacidade de pegar aquele pão, vamos falar do pão aqui, pegar aquele pão e colocar ele na nossa querida barriga, tá? Então, assim, eu quero te passar uma técnica simples para você fazer no seu dia a dia, que simplesmente faz o quê? Reduz drasticamente o índice glicêmico do seu pão. Ou seja, a técnica que eu vou te passar vai simplesmente fazer o quê? Fazer o seu pão te engordar menos. Então, assim, primeiro, 2 passos, tá? Sabe aquele pãozinho que você comprou lá no mercado?
Pãozinho de sanduíche? Pois é. Antes de você consumir, você vai congelar ele. Isso mesmo. Você vai colocar ele no freezer e vai deixar ele lá, tá? Porque no momento que você congela ele, você está reduzindo o índice glicêmico, tá? Segunda etapa, você vai tirar ele do freezer e você vai aquecer. Então, mas você não vai deixar ele só em temperatura ambiente, não. Você vai aquecer mesmo. Então, você vai colocar numa tostadeira, vai colocar em uma frigideira, tá? Esse segundo passo vai baixar ainda mais o índice glicêmico. Então, olha só, dica de ouro, tá? Dica de ouro que eu entrego, ó. Coisa que eu entrego para os pacientes, eu tô entregando aqui para você, tá? Então, dá valor, dá um like aqui nesse vídeo, tá? Porque eu estou aqui me esforçando, contando todas as minhas estratégias, né? As minhas estratégias de ouro que eu uso no consultório. Então, assim, ó, dica de ouro, tá? O que eu oriento? Você vai comprar o seu pãozinho normal, você vai deixar ele inteirinho, né? Tipo, fatiado de preferência, deixar ele cortadinho. E você vai deixar ele no freezer. O dia que você for consumir, vou pegar no meu café da manhã, você vai tirar, vai colocar na frigideira. Então, assim, fica muito fácil. Você vai comprar um pão, né? Você não vai comer, possivelmente, ele todo de uma única vez, né? Principalmente se você mora sozinho, tá? Deixa fora e começa a mofar, ele estraga. E assim não. Então, você vai manter um pão fresco, né? Fresco, você vai congelar ele. E aí, quando você for aquecer, ele vai ficar aquele pão fresco, novinho do dia, entende? Então, assim, além disso, além de comer um pão fresco, fresquinho, quentinho, ele vai estar com menor índice glicêmico e você vai engordar menos comendo aquele pão. Você vai ter mais benefícios comendo um pão assim, congelado, né? Do que aquele pão que você vai no mercado e come ele na hora. E pra gente fechar, então, com chave de ouro agora, ouro vai ser a palavra desse vídeo aqui. Agora a gente fechar, qual que seria o mundo perfeito para você comer pão e não absorver o carboidrato desse pão que você está comendo, para que esse pão, ele de fato não se acumule em forma de gordura, porque a gente utiliza a energia que esse pão te gerou, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro passo, dê preferência para o pãozinho integral, tá? Então, pãozinho integral. Segunda coisa, pega esse pãozinho integral e combina com o ovo, com a salada, tá? Ou um frango, alguma coisa, tá? Tem que ter uma proteína, tem que ter uma fibra. Terceiro ponto, esse pão que você vai usar para fazer tudo isso, ele vai estar congelado e você vai ter aquecido na frigideira ou na sua tostadeira. Então, fazendo esses 3 passos, não tem erro, tá? Não tem erro. Você pode aplicar aí, pode fazer e depois vem me contar aqui nos comentários o que você achou, tá? Encaixa isso na sua rotina, porque isso salva a vida, viu? Salva a vida. E você... Depois desse vídeo aqui, você vai se sentir em paz, tá? Se sentir em paz, que o pão é permitido, que o pão tá tudo bem. E é isso, tá certo, gente? Ó, um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, curtir. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva neste exato momento. Beijo, tchau, tchau.